2 Samuel 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer-o de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Clamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Podeis sentar, amados. Irmãos, com base nesse texto que nós acabamos de ler, a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com toda a igreja é a seguinte: a graça restauradora de Deus. A graça restauradora de Deus. Amados irmãos, refletir sobre o tema da graça de Deus, isto é algo maravilhoso. Mas talvez alguns estejam perguntando: pastor, por que um texto como este do Antigo Testamento, para falar de uma doutrina cujos princípios estão mais fundamentados, mais claros no Novo Testamento? Amados irmãos, frequentemente o Antigo Testamento está cheio de histórias que claramente ilustram as verdades do Novo Testamento sobre o tema da graça de Deus.
A história de Mefibosete é uma das grandes ilustrações que mostram o retrato da tremenda graça restauradora de Deus. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatã, grande amigo de Davi e neto do rei Saul. Ele nasceu em uma família real, mas em um só dia, ele passou por uma tragédia em sua vida, que fez com que ele perdesse os privilégios de ser um príncipe, mas também perdeu a família e perdeu também ainda a capacidade de andar. A Bíblia relata no segundo livro de Samuel, lá no seu início, capítulo 4, versículo 4, que quando Saul e Jonatas foram mortos em Gilboa pelos filisteus, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. E ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, seu pai, uma ama ou uma babá que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu para salvar a vida ainda desta criança. Mas diz o texto em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que esta babá ou essa ama estava com tanta pressa que a criança caiu e veio ficar deficiente das pernas pelo resto da vida. Mas apesar da tragédia que Mefibosete enfrentou, que resultou em uma deficiência física, podemos afirmar que a graça de Deus já estava agindo em favor de Mefibosete. Algumas pessoas falam desta graça de graça preveniente. E quando falamos de graça preveniente, estamos pensando na graça que precede, que prepara a alma para a sua salvação. É a graça preparatória do Espírito Santo, exercida para o homem enfraquecido e incapacitado pelas suas limitações. E assim aconteceu na vida de Mefibosete. Primeiramente, a graça de Deus agiu de forma preveniente na preservação da vida de Mefibosete. Primeiro, ele recebeu a bênção de ter sido o único dos 7 descendentes de Saul que não foram enforcados. Pois era comum que quando um reino era vencido, todos os herdeiros homens do rei eram mortos. E Deus preservou a Mefibosete, ainda criança. A graça preveniente de Deus agindo na vida de Mefibosete. A graça também agiu na provisão de sua vida. Desde criança, mesmo sofrendo uma queda e ficando aleijado, Mefibosete jamais ficou desamparado. Sendo uma criança de 5 anos de idade e limitado por sua deficiência, ele jamais iria sobreviver sozinho. Diz o texto que ele foi amparado aí no versículo 5 por um homem chamado Maquir. Está aí no versículo 5. Depois, Mefibosete, ele foi levado para uma pequena cidade chamada Lodebar. Mas apesar de todas as bênçãos que Mefibosete desfrutava, Deus ainda tinha muito mais para ele.
E o texto que nós lemos aqui mostra que Davi já havia assumido o reinado em Israel em lugar de Saul, e mais ou menos na metade do seu reinado, ele se lembra do seu querido amigo Jonatas, filho de Saul e pai de Mefibosete, que havia sido morto com seu pai cerca de 20 anos antes. E em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 12 a 17, capítulo 42, também, 24 e 21, diz que Davi fez uma aliança com Jonatas, seu pai, antes de morrer, que não exterminaria seus descendentes quando se tornasse rei de Israel. Então, diz o texto aqui no versículo 1, que Davi se lembra desta aliança que fez com Jonatas, filho de Saul. Como nós lemos aí no texto, versículo 1: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E esta pergunta aqui de Davi, amados, é muito interessante. Davi não pergunta assim: há alguém para merecer a minha bondade? Há alguém qualificado para que eu use de bondade para com alguém do descendente de Jonatas? Há alguém descendente de Jonatas ainda, alguém sábio para que eu possa colocá-lo nos assuntos do meu governo? Há alguém forte aí, descendente de Jonatas, que eu possa usá-lo e colocá-lo à frente do meu exército? Não. Davi pergunta apenas se há alguém. Porque Davi queria manifestar a sua bondade a alguém da família de Saul, principalmente dos descendentes de Jonatas. Davi quis demonstrar graça com o descendente de Jonatas, Mefibosete. E é interessante, amados, no texto que nós lemos, quando Davi disse se havia alguém da casa de Saul para que ele usasse de bondade por amor de Jonatas, um servo aqui de Saul, chamado Ziba, responde com certo tom preconceituoso para com Davi. Veja o que é que diz o versículo 3, a parte B. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, ele é aleijado de ambos os pés. Por que Ziba teve que falar que ele era aleijado dos pés? Em outras palavras, Ziba estava dizendo: claro que sim, rei Davi, mas é um aleijado, é um coxo, alguém indigno, é imprestável, não serve. É como se ele dissesse: ele não tem nenhuma importância, ele não tem nenhuma aparência real para que o Senhor use de misericórdia para com ele. Mas Davi simplesmente manda buscá-lo da casa de Maquir, em Lodebar, para o seu palácio. E é aqui, amados, depois de conhecermos um pouco da história de Mefibosete, que eu quero apresentar 3 verdades importantes acerca da graça de Deus sobre a minha e a sua vida, que Ele quer que apliquemos hoje para conosco.
Primeiro, a graça de Deus nos alcança onde estivermos. Veja o que é que diz aí o versículo 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Irmãos, note que foi o próprio rei Davi, o homem, podemos dizer, mais importante ali no reino de Israel, que buscou a Mefibosete. E é interessante, amados, que o filho de Jonatas, que é Mefibosete, não estava buscando o favor de Davi. Certamente porque ele não se considerava, não via em condições de voltar a ter um dia uma posição no palácio real. Na verdade, Mefibosete estava vivendo na clandestinidade para salvar a sua vida quando o rei Davi manda buscá-lo. Você pode imaginar, amados, o que Mefibosete deve ter pensado quando os mensageiros do rei bateram na sua porta e disseram: venham com a gente, o rei Davi quer vê-lo lá no palácio. Pois Mefibosete, ele não sabia de nada da aliança do seu pai Jonatas com Davi. E com certeza, amados irmãos, ele pode ter tido medo. Como eu falei, era muito comum naquela época o rei que assumisse o trono matasse todos da família do rei anterior. Era para matar todos os descendentes, homens, para que posteriormente talvez não pudesse usar mais o trono. Mas a Bíblia diz, amados, algo interessante. Veja o que é que diz o versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E no versículo 7, olha o que é que Davi diz. Então lhe disse Davi, olha só, não, o quê? Temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, que era o seu avô, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Amados irmãos, certamente, amados, Mefibosete estava com medo. Quando Davi disse, Mefibosete, e ele diz, eis aqui teu servo. E Davi se dirige novamente a Mefibosete e disse, não temas, não tenha medo. Amados irmãos, isso é algo importante que devemos entender. Deus, amados, Ele por sua graça nos procura
onde estivermos. Talvez caído em pecados, talvez com a nossa vida em pedaços, longe da presença do Rei. Desculpem. Mas nós, amados, quando o Rei dos Reis nos procura, Ele nos acha. Nós somos aceitos por Deus, por sua graça. E a única coisa que Ele requer de nós é que o aceitemos como nosso Deus, como nosso Rei, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Assim como Mefibosete foi aceito por Davi, por causa da aliança entre seu pai e Davi, da mesma forma, meus amados irmãos e amigos, Deus o Pai fez um pacto com o seu amado, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e por causa de Cristo, nós também somos aceitos por Deus e salvos por Ele. Por isso que Jesus, lá em Lucas 19, versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa história de Mefibosete, amados, é algo maravilhoso. É o retrato da graça restauradora de Deus na vida de um pecador. Mefibosete não buscou o rei. O rei Davi foi quem foi atrás de Mefibosete, com a aliança que ele fez com seu pai Jonatas. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que nos criou para a sua glória, Ele também fez uma aliança com seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos e recebemos esse Deus maravilhoso como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Rei, nós somos também aceitos e somos restaurados pela sua infinita e misericordiosa graça. Aprendamos em primeiro lugar sobre esta bela passagem das Escrituras. A graça de Deus nos alcança onde estivermos, porque Deus continua falando de forma graciosa para todos nós que somos pecadores. Cabe a nós que o aceitemos como nosso Rei, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas também, em segundo lugar, a segunda lição que eu quero destacar aqui nesse texto é que a graça de Deus, quando Deus nos alcança pela sua graça e nós o recebemos como nosso Rei, como nosso Senhor e como nosso Salvador, Ele nos abençoa por completo. Mefibosete, amados, nasceu como um príncipe rico, mas a partir dos 5 anos de idade, a parte de sua juventude, ele viveu como um pobre fugitivo. Ele viveu escondido cerca de 15 a 20 anos, curtindo a sua dor, sua vergonha, seus traumas e seus conflitos interiores. Mas quando ele é encontrado pelo rei Davi, ele vai começar agora a viver um novo tempo na sua vida, uma nova história. Ele vai começar a viver um tempo de restituição dada pelo rei Davi. E 3 coisas são restituídas a Mefibosete.
a restituição das propriedades, a restituição do cuidado do rei sobre a vida de Mefibosete e a restituição real no palácio do rei. Veja o que é que diz aí, versículo 7, a parte B. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre pão à minha mesa. Todas as propriedades que ele deveria herdar de Saul, Davi o restituiu. Mas não só isso, Davi vai restituir um cuidado expressivo agora com Mefibosete. Veja o que é que diz o versículo 9 e o versículo 10 do texto. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que essa casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ziba agora serviria exclusivamente a Mefibosete. Trabalharia nas terras que foram restituídas por Davi a Mefibosete, e ele seria agora servo de Mefibosete, ele, seus filhos e todos os seus servos. Mas também Davi faz uma restituição real a Mefibosete. Versículo 11, veja o que é que diz. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Meus amados, que passagem maravilhosa acerca da graça restauradora de Deus. Um homem que vivia escondido, largado, com vergonha, cheio de traumas, conflitos, foi encontrado graciosamente pelo rei Davi, e o rei Davi restitui e dá todos os direitos do reino agora também a Mefibosete. Irmãos, e nós também, quando somos alcançados pela graça do Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus também restitui a mim e a você, que somos filhos e filhas de Deus, Ele restitui tudo quanto nós agora passamos a ter direitos. Abram comigo um texto aí, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 16 e o versículo 17. Que diz assim: o próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos agora o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Então, amados, aqueles que são alcançados também, assim como Davi passou, restituiu todos os direitos a Mefibosete, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Pai, que nos criou para a sua glória, quando nós o reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Rei e como nosso Salvador, nós voltamos a ter direito e passamos a ser herdeiros também de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus testifica agora que nós somos filhos de Deus. Nós nascemos do alto. E agora, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, disse o apóstolo Paulo. Que maravilha, amados! É ser alcançado pela graça restauradora de Deus. Alegremos, demos aleluias ao nosso Deus. Mas também assim, como Davi restituiu o cuidado para com Mefibosete, colocando Ziba sob os cuidados de Mefibosete, o Deus também, que nos chama graciosamente, Ele continuará cuidando de cada um de nós. Isaías 41, veja o que é que diz. Isaías 41, Isaías 41, versículo 10, 13 e 17. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres agora, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E versículo 17 diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Amados, louvado seja Deus. Se você já foi alcançado pela graça de Deus, se tornou um filho de Deus pela fé, não tema nada, não tenha medo de nada. Nós estamos debaixo dos cuidados paternais do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que criou os céus e a terra. Ele cuida de nós, irmãos. Não se assuste. Eu te fortaleço. Eu sei que os dias são difíceis. Eu te ajudo. Eu te sustento com minha destra fiel. Vocês estão aqui nas minhas mãos. E das minhas mãos não tem quem vos arrebate mais. Mas também, quando aceitamos esse Rei dos Reis como nosso Senhor, como nosso Rei, como nosso Salvador, Ele nos restitui para que possamos ter assento à mesa do Pai. Assim como Mefibosete foi tratado como um dos filhos do rei, comendo sempre na mesa do rei, assim também somos nós, como filhos e filhas de Deus, gerados de novo pelo poder do Espírito Santo. Agora, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja o que é que Paulo diz. Capítulo 2, abram comigo esse texto. Efésios, capítulo 2. Versículo 5 ao versículo 7. Vou ler do 4.
até o 7, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor para com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, o que foi que Ele fez? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para com que propósito? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em quem? Em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, se você ainda não se voltou para esse Rei, para esse Senhor, para esse Salvador maravilhoso que nos criou, o dia é hoje. Se volte para o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Só Ele pode salvar, só Ele pode restaurar, só Ele pode restituir e fazer com que venhamos sentar com Ele e termos comunhão, afinidade com Ele na mesa. Um estranho não sentava na mesa de um rei. Só quem tinha intimidade com o rei. Ali tinha as conversas, ali entre uma família. E Mefibosete foi restituído pelo rei Davi. E Deus também, por intermédio de Jesus, faz com que nos assentemos nas regiões celestiais e temos comunhão com esse grande rei, Senhor dos senhores, para que desfrutemos dele a partir do presente e posteriormente desfrutemos por toda a eternidade e o louvemos e o sirvamos para sempre. Irmãos, assim como Davi fez com Mefibosete, o Senhor também faz conosco. Ele nos tira de uma vida de traumas. Ele nos leva para a sua casa. Ele nos leva para a sua presença, onde temos comunhão com Ele. Assentamos à sua mesa, junto com todos os filhos de Deus. Que maravilha! É por isso que podemos dizer que Deus, o Senhor, nos abençoa por completo. Aqui vem uma aplicação para mim e para a sua vida, que já somos crentes, amados. Você está reclamando de quê, meu irmão? Você reclama de quê, minha irmã, na sua vida? Se Deus já deu todos esses privilégios a você, o que é que você vive estressado, murmurando da vida? Se você é um filho e uma filha de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida é diário. Temos comunhão com Ele diariamente. Temos direitos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de Deus. Nos alegremos, irmãos. Louvemos a Deus. Deus tem providenciado tudo quanto nós precisamos. E amados irmãos, e nós sabemos que a Bíblia tem um pecado que Deus abomina. Se chama o pecado da murmuração. Não murmuremos, amados. Deus já tem nos dado tudo graciosamente.
Agora, muitas vezes, amados, nós muitas das vezes estamos correndo atrás de muitas coisas que nós não necessitamos mais e ficamos estressados, passamos a murmurar coisas que não são mais úteis, que nós não estamos precisando, estamos perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas passageiras. Deus já tem nos dado uma família, Deus já tem nos dado um lar, Deus já nos tem dado uma aposentadoria, Deus já nos tem dado um salário que possamos viver para glorificar o nome dEle, e às vezes ficamos correndo atrás de coisas que nós não necessitamos. Agradeça a Deus pelo que Deus tem lhe dado. Louve a Deus o restante da sua vida. Você vai passar, meu irmão. Todos nós vamos passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós somos peregrinos. Aquilo que você está lutando todo por coisas vãs hoje, que está tirando você da presença de Deus, vai ficar. E você está deixando de aproveitar a íntima comunhão, de servir ao Senhor, de estar se alegrando com os irmãos na igreja, vivendo uma vida de oração de forma coletiva, abundante na presença do Senhor, perdendo tempo com tantas coisas que talvez você não precisa mais para sobreviver, e Deus já lhe tem dado o suficiente para você servir a Ele. Saiba de uma coisa, diz o Senhor: nu nós viemos ao mundo e nu nós voltaremos. Você não vai levar nada dessa vida. Administre para a glória de Deus o que Deus já tem lhe dado. Já é o suficiente para você. Deixe de correr atrás de coisas vãs que você talvez nem precisa mais para sobreviver e para o seu sustento. Desfrute, ainda aqui em vida, o que Deus tem lhe dado. Porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu o que é de mais precioso que Deus tem. Ele já nos deu. Sabe quem foi? Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, miseráveis pecadores como nós. Ele já deu tudo por nós. A graça de Deus, quando alcançado por ela, nós somos abençoados por Deus por completo. Em primeiro, a graça de Deus nos alcança onde estivermos. Segundo, a graça de Deus nos abençoa por completo. Em terceiro e último lugar, a graça de Deus nos coloca em uma posição de honra. Versículo 11 do texto que nós lemos lá de 2 Samuel. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. E o versículo 13 diz: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. A graça de Deus nos coloca em uma posição de honra na mesa do rei. Mefibosete. Você sabe o significado do nome Mefibosete? Mefibosete significa vergonha destruidora. Agora, essa vergonha destruidora passa a viver em uma posição de honra. Um deficiente, amados, pela tradição judaica, não podia sentar à mesa, porque os pés ficavam expostos. E o gesto de Davi retrata o significado da graça de Deus por nós.
todos nós nascemos Mefibosetes da vida. Vergonha destruidora. Nascemos na condição de pecadores e pecadoras, destituídos da glória de Deus. Mas esse gesto de Davi aqui retrata o significado da graça de Deus por nós. Como nós lemos lá em Efésios, estávamos perdidos, jogados como Mefibosete, fomos achados. Éramos escravos do medo, não sabíamos para onde iríamos. E agora estamos livres e já sabemos, estamos numa posição de honra com o nosso Rei. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora recebemos a vida ao lado do nosso Rei. E, amados, a graça de Deus nos dá o privilégio de sentarmos à mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós nos tornamos dignos, amados, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos achou e nos chamou com um santo amor. Ele nos convida para sentarmos à sua mesa. E Jesus Cristo deixou bem claro lá nos Evangelhos. Quando Ele estabelece a ceia, Ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. É o Senhor, amados, que nos convida a sentar com Ele na sua mesa. E, amados irmãos, assim, amados, como Ele nos convida, isto é a maior honra que podemos desfrutar, assim como desfrutou Mefibosete nos dias de Davi. A restituição financeira, à vista de sentarmos à mesa, não é nada, mas o desfrutar da comunhão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, é muito superior. Irmãos, Deus, pela sua graça, Ele continua derramando graça na vida de pecadores. A graça de Deus, ela nos acha. Assim como encontrou a mim e a você um dia. A graça de Deus também continua ainda hoje. A porta da graça ainda está aberta. E está aqui para aqueles que ainda não reconheceram tamanho presente que o pecador pode receber da parte de Deus, que é reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, se arrependendo dos seus pecados, entregando toda a sua vida sem reservas a esse Supremo Senhor. Ele nos chama para sentarmos à sua mesa. E o pão, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, o pão sobre a mesa é Ele próprio, Jesus Cristo, porque Ele é o pão da vida que alimenta as nossas almas. Quem dele se alimenta nunca mais terá fome. A nossa fome espiritual só pode ser saciada quando nós tivermos em nossas vidas nos alimentando do pão que desceu do céu, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados, a graça de Deus nos coloca em uma posição de honra. Todos aqueles que já foram alcançados pela graça, todos aqueles que já foram ou reconheceram
que são pecadores, que já se arrependeram, que já se converteram, entregaram suas vidas a Jesus, que reconhecem agora Ele como seu único Senhor, como seu único Salvador, como o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A estes sim, desfrutam desta íntima comunhão com este maravilhoso Rei. Porque tudo isso é graça de Deus, é presente de Deus para o pecador. E concluo dizendo o seguinte, amados: essa história trágica no seu início, no caso aqui de Mefibosete, mas com o final feliz, nos ensina que a nossa vida pode mudar. Assim como Mefibosete, de desconhecido, passou a se sentar na mesa do rei, eu e você também podemos ser restaurados pela graça de Deus. E faça algumas perguntas aqui, nesta noite. E você responda para você mesmo, você que está me ouvindo. Você já experimentou essa graça de Deus na sua vida? Você já foi tirado da sua terra árida, do seu cativeiro e da sua miséria? Ou você continua ainda na miséria, no seu cativeiro, e para você nada mais ou nada presta? Você tem se deleitado, você agora que já foi alcançado pela graça de Deus, você já tem se deleitado de viver na casa do rei, ao redor da mesa do rei, com os demais filhos do rei, adorando ele de forma coletiva? Amados, agora mesmo, se você ainda não experimenta ou não experimentou da graça de Deus, você pode experimentar o milagre de Deus na sua vida. É em nós e através de nós que Ele quer manifestar sua graça ao mundo, a graça restauradora dele em nossas vidas. Aqueles como Mefibosete, vergonha destruidora, quando é alcançado, passa a ser chamado de amados de Deus. Então, amados, que nos alegremos, nós que já fomos alcançados pela graça de Deus. Tenhamos prazer de estar na casa do Rei. Tenhamos prazer e alegria ao estar ao redor da mesa do Rei, com todos os demais filhos do Rei, em comunhão com o nosso Pai, que nos chamou com infinita graça e infinita misericórdia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.